Fala, galera, beleza? Prontos para mais uma videoaula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais. Em uma breve introdução, representação na reta numérica, módulo, números opostos ou simétricos, ok? Então bora lá? O que são números racionais? Números racionais são todos os números que eu posso escrever sob a forma de fração. Então, se eu posso escrever um número na forma de fração, por exemplo, 2/3, 1/4, 4/5, eu digo que eu tenho um número que racional. Os decimais exatos também. 0,5. Se eu tiver, por exemplo, 0,4, tá? O que são decimais exatos? Decimais exatos são números, tá? Que nós temos como resultado de uma divisão exata, tá? De uma fração. Vou transformar uma fração em um número que racional, ok? Por exemplo, 1/4. 1/4 eu posso transformar 1/4 em decimal exato. De que maneira? O que é uma fração? Fração é uma divisão. Então, eu vou dividir, tá? Eu vou dividir 1 por 4, certo? Quantas vezes o 4 cabe dentro de 1? Não tem como. Então, o que eu faço? 0,0 no quociente. Quantas vezes o 4 cabe dentro de 10? 4 cabe dentro de 10 duas vezes, ok? Então, o 4 cabe dentro de 10 aqui, ó, duas vezes. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Como eu já coloquei vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui, porque o 4 não cabe dentro de 2. Agora, 20 dividido por 4 dá 5. Né? Quantas vezes o 4 cabe dentro de 20? 5 vezes. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 para 20, nada. Observe que o meu resto aqui foi zero. E eu obtive como resultado dessa divisão um número decimal que exato, tá? Então, um número decimal exato, ele vai vir da divisão de um número inteiro por outro, ou uma fração, ok? Eu posso tanto transformar uma fração em decimal, quanto um decimal em fração. Qual outro tipo de número racional? As porcentagens. Se eu tiver 10%, o que é 10%? Olha aqui, 10%. Lembrando que esse símbolozinho aqui, ó, essa barrinha com esses dois zerinhos aqui, ou dois círculozinhos, depende do que o professor quer falar, né? Significa porcentagem. O que quer dizer porcentagem? Vem de porcento. Então, 10% quer dizer o quê? Que eu tenho 10 por 100. 10 por 100, fazendo a simplificação aqui, é a mesma coisa que 1/10, tá? 1 sobre 10, ok? Fazendo a simplificação aqui, ó, corta esse zero com esse zero, sobra 1 sobre 10. Tranquilinho aí? Se eu quiser escrever isso aqui em forma de decimal, né, o 10% aqui vai ser o quê? Se eu tiver... Opa, deixa eu voltar aqui com a minha canetinha vermelha, que fica melhor para poder visualizar, né? Se eu tiver 10%, tá? Como que eu vou transformar aqui? 1, eu tenho 10 sobre 100. Terminou em 0, eu posso cortar. Eu vou ter 1 sobre 10, ok? Vamos para a próxima aí? Bom, gente, agora a gente vai passar para representação na reta numérica, tá?
Então, representação na reta numérica. O que é uma representação na reta numérica? A representação na reta numérica é eu identificar a imagem ou a abscissa daquele ponto, tá? Então, aqui eu tenho os seguintes pontos, tá? Eu tenho mais 5, mais 7, 0, menos 1, menos 5, menos 7, meio, menos meio e 2,5, ok? Eu vou representar cada um desses pontos aqui na reta numérica. Antes de representar, veja bem, nós temos uma origem que eu chamo de ponto zero, tá? Essa aqui é a minha origem, beleza? Então, deixa eu fazer aqui bonitinho, porque não ficou bonitinho essa palavrinha origem aqui, né? Vamos fazer bonitinho aqui. Então, aqui eu tenho o quê? A minha origem. Beleza? É o ponto zero. Agora eu quero representar os seguintes pontos. Eu quero representar o ponto mais 5. Eu vou chamar esse ponto mais 5 para representar ali, eu vou chamar ele de ponto A. Beleza? Lembrando que todo mundo que tiver à direita da origem são números positivos, e ele é positivo, ele é mais 5. Então, eu vou contar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu ponto A, ele está aqui, tá? Então, a imagem ou a abscissa do ponto A está exatamente no ponto mais 5. Mais 7. Mais 7 está à direita do mais 5. Então, aqui está o meu ponto B, ó. Ele está aqui, ó. Tá bom? Então, meu ponto B está aqui. O meu ponto C é o zero. Zero é quem? É a minha origem. Então, meu ponto C vai estar exatamente aonde? Em cima da origem. Tá bom? O meu ponto D é menos 1. Observe aí no meu, na minha reta que ficou meio apagadinho, menos 1, menos 2, menos 3, mas é quem está o quê? À esquerda. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho menos 4, aqui eu tenho menos 5, né? Menos 5. Aqui eu vou ter o menos 6, aqui eu vou ter o menos 7 e aqui eu vou ter o menos 8. Beleza? Então vamos lá. Menos 1. Menos 1 está à esquerda da origem, do ponto zero. É a primeira unidade após, né? Então, meu ponto D está aqui, ó. Agora, o ponto E. Ponto E, ele é o ponto menos 5, tá? Lembrando que a gente chamou aqui, ó, o mais 7 de B, o 0 eu chamei de C, o menos 1 eu chamei de D, o menos 5 eu vou chamar de quê? De ponto E. Meu ponto E, ele vai estar exatamente em cima do menos 5 aqui, ó. Então, aqui está meu ponto E, beleza? Ou seja, o E é a imagem ou abscissa do ponto menos 5. Menos 5 é a abscissa do ponto E. Corrigindo. Menos 5 é a abscissa do ponto E. Beleza? O F é o menos 7. Então, vou chamar o menos 7 de F. Então, menos 7 está aqui. Está aqui o meu ponto F. Espera só um minutinho. Está aqui o meu ponto F. O G é meio. O que é meio? Meio é a metade de um inteiro. Então, aonde vai estar o meio? Primeiro, ele é positivo. Se ele é positivo, ele vai estar à direita da origem. Então, eu cheguei a um inteiro? Não, não cheguei, porque é metade. Então, ele vai estar exatamente no meio, entre o 0 e o 1. Então, meu ponto G, né, que eu vou chamar de G, ele vai estar aqui, ó.
O G, que é o meio, está entre o 0 e o 1. E o H? O H é menos meio. Menos meio é a mesma coisa do meio, só que ao contrário. Ele é negativo. Se ele é negativo, ele vai estar entre o 0 e o menos 1. Tá? Então, o meu ponto H vai estar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o H bonitinho. O H. E o I? O I, nós temos que lembrar o seguinte. Eu tenho 2,5. Aonde que vai estar esse 2,5? Vai estar entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4. Vai estar onde esse 2,5? Quantos inteiros eu tenho aqui? Nós temos que lembrar que 2,5 é um número decimal, certo? Aonde o que está antes da vírgula eu chamo de parte inteira. Então, eu tenho 2 inteiros aqui. E o que está depois eu chamo de parte o quê? Decimal. Beleza? Então, olha bem aqui. Espera aí. Decimal. Olha bem aqui. Se eu tenho 2 inteiros, 2,5 ele é positivo? Positivo. Então, ele vai estar entre o 2 e o 3. Então, meu ponto I vai estar mais ou menos aqui, ó. Entre o 2 e o 3, ok? Vamos para o próximo aí? Agora a gente vai falar sobre módulo ou valor absoluto de um número racional, tá bom? O que é o módulo ou valor absoluto de um número racional? Vai ser a distância do número ao ponto zero, a origem, ou do zero até o número dado, tá bom? Então eu tenho os números inteiros aí. Mais 2, menos 2, menos 9 sextos e mais 9 sextos, ok? O que indica módulo? Módulo, o que indica o módulo são essas duas barrinhas. Por exemplo, se eu tenho o número mais 3, eu quero o módulo dele. Eu coloco ele dentro dessas duas barrinhas, eu digo que eu tenho o módulo de mais 3, que vai ser igual a 3. Se eu tiver menos 3, qual que vai ser o módulo de menos 3? Vai ser 3 também. Sabe por quê? Vamos ver lá. O mais 2, a distância do 0 até o mais 2. Ó, andei uma casa, andei 2 casas. Então, eu andei aqui 2 casas para chegar até o 2. Então, o módulo de mais 2 é 2. O módulo de menos 2, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 1, menos 2. Eu andei quantas casas? 2 casas. Então, o módulo de menos 2 também é mais 2. Observem que eu queria o módulo de mais 2 e menos 2. Um é positivo, o outro é negativo e eu andei a mesma distância. Então, eu digo que mais 2 e menos 2 são opostos ou simétricos, beleza? Agora eu quero o módulo de menos 9 sextos. Mas aonde que fica o menos 9 sextos ali? Eu sei que o módulo de menos 9 sextos é 9 sextos, tá? Porque é o número sem o sinal, beleza? Falando a grosso modo, é o número sem o sinal. Mas aonde que eu vou representar isso aqui? Para eu saber aonde que eu estou chegando? Basta eu pegar 9 e dividir por 6. 9 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. O 6 não cabe dentro do 3, então eu coloco vírgula, 0. Ok? 30. Quantas vezes o 6 cabe dentro de 30? Cabem 5 vezes. Então, 5 vezes 6, 30. 30 para 30, nada. Observem que
que 9 sextos é a mesma coisa em número decimal que o quê? Que 1,5. Eu tenho aí uma parte inteira e uma parte decimal. Então ficou fácil. Aonde fica 1,5? Se é menos 9 sextos aqui, ó, para eu representar menos 9 sextos, vai estar exatamente aqui, ó. Aqui vai estar o meu menos 9 sextos, ó. Opa! Meu menos 9 sextos, tá? Tá entre o 1 e o 2. E o mais 9 sextos? Como já disse para vocês, o módulo de mais 9 sextos é 9 sextos também. Então, vai dar 1 meio. Então, eu vou sair do ponto zero e vou andar uma unidade inteira e meia. Então, eu vou sair do zero, vou andar uma unidade inteira mais meia unidade. Então, o 9 sextos vai estar representado aqui, ó, 9 sextos, ok? Lembrando que 9 sextos positivo é oposto a menos 9 sextos. Então, 9 sextos positivo é oposto a menos 9 sextos, porque eu andei a mesma distância do ponto zero para chegar no 9 sextos e andei a mesma distância para o menos 9 sextos. O mais 2 e o menos 2 também são números opostos, porque o módulo deles é o mesmo, significa que eu andei a mesma distância da origem. Beleza? Então, com isso, a gente conclui nossa aula de hoje. Nós vimos a representação numérica, o que é um número racional e módulo ou valor absoluto de um número racional e opostos e simétricos, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!